Na vida de todos nós, existem valores indispensáveis, quanto àqueles que são perfeitamente dispensáveis. O Espiritismo na minha vida tem um valor essencial, porque além da bênção do corpo físico, Deus me proporcionou a honra imerecida de conhecer a doutrina da verdade, aquela que restaura o Evangelho de Jesus e que oferece segurança para uma jornada muito longa, qual a minha existência. É, portanto, de fundamental importância o Espiritismo na existência de toda e qualquer criatura, naquela que diz respeito à pessoa que estou. É fundamental, porque me arrancou os elos da escravidão e libertou-me para poder penetrar nos sublimes ensinamentos da verdade, de que foi objeto nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Contamos sempre com o apoio da espiritualidade maior para que juntos possamos refletir acerca do tema de hoje. E desde já, peço também, encarecidamente, pela sua inscrição em nosso canal, não deixe de curtir esse vídeo e de compartilhar, para que possamos ter cada vez mais engajamento nesta plataforma. E o assunto hoje, obviamente, não poderia ser outro, a não ser tratar da passagem ao plano espiritual de Divaldo Pereira Franco, um grande divulgador da doutrina espírita e também um grande trabalhador a serviço da sua comunidade, na qual serviu por tantos anos e, sem dúvida, continuará servindo direto do plano espiritual. Pensei aqui em diversas formas de abordar o seu desencarne, homenagens, palavras bonitas e etc. Mas, felizmente, tem tantos canais digitais, vídeos, conteúdos falando sobre Divaldo, que aqui eu vou me atentar a alguns aspectos que eu não vi aí comumente os demais falando. Divaldo, sem dúvida alguma, era uma figura notável. Sua mediunidade, como nós sabemos, aflorou desde muito cedo numa situação curiosa em que ele observara em sua casa a figura de sua avó, já desencarnada, aterrorizando, entre aspas, a sua mãe. E foi daí o gatilho principal para que ele conhecesse a doutrina espírita e se aprofundasse. Isso lá em 1900 e bolinha, nas décadas de 30, 40, onde Chico já psicografava, já buscava divulgar as suas obras, mas como naquela época não existia WhatsApp, grupos de Instagram, Facebook, tampouco internet, a divulgação ainda estavam engatinhando, vamos dizer assim. E mesmo assim, Divaldo buscou se aprofundar, buscou se aprimorar, e em 1952 realizou ali a fundação da Mansão do Caminho, uma instituição filantrópica que tinha por único objetivo servir a quem quer que fosse, a quem batesse naquela porta com necessidades, em vulnerabilidade quaisquer, social, financeira e etc., seria atendido. A instituição cresceu, a instituição continua aberta, e hoje ela tem aí impressionantes 5.000 atendimentos por dia, que vão desde a parte médica à espiritual. Um trabalho realmente impressionante, que Divaldo chega agora para deixar como legado àqueles que se incumbiram da missão de deixar a mansão cada vez mais forte e cada vez mais aberta a todos. O que eu ouço muito dizer por aí é que nós brasileiros
Perdemos Divaldo. Eu honestamente não acredito nisso. Eu acho que Divaldo continuará com todo o seu brilho e sorriso. Aliás, acho não, tenho certeza que ele continuará abençoando e vibrando e também trabalhando pelo Brasil, pela Bahia, pela Mansão do Caminho e por todas as casas e instituições espíritas e principalmente aquelas que distribuem amor, caridade e acolhimento. Talvez nem seja a primeira vez que o espírito que animou Divaldo reencarnou no Brasil, quem sabe? Mas com certeza, aqueles que deixam um trabalho tão legal quanto o dele não nos abandonam, continuam abençoando essas terras. Vocês acham mesmo, por exemplo, que Chico desencarnou e simplesmente foi embora, deixando os brasileiros para trás, deixando os seres humanos para trás? É claro que não. A gente acha mesmo que a simples morte do corpo, que a simples inexistência do corpo físico impede um espírito de continuar trabalhando, acolhendo, assistindo a tantos aqueles que precisam desse lado? É óbvio que não. Então vamos já desapegar dessa questão de perdemos Divaldo. Isso não existe. Outra coisa interessante que eu ouço falar, principalmente agora ao longo dessa semana, o líder espírita Divaldo faleceu. Divaldo não se assumia com esse papel. E cá para nós, a doutrina espírita não possui um líder, possui um mestre, que é Jesus. Mas é inegável que Divaldo, pela sua notoriedade, pelo que ele se tornou, não só no seu papel social, como citamos, mas também no papel de divulgador da doutrina, ele proferiu palestras pelo mundo inteiro. Era, sem dúvida, o maior divulgador da doutrina nos últimos anos. E não foi alguém que colocou esse papel nele, mas ele, pelo seu trabalho, pelo seu exemplo acima de tudo, se colocou naturalmente nesse papel. É válido dizer que há pelo Brasil afora e pelo mundo inclusive, diversos oradores espíritas que são maravilhosos, mas que não ganham a proporção que Divaldo conseguiu. Então, pelo seu exemplo, talvez seja natural ele ser apontado como líder da doutrina. Mas apenas para salientar aqui de que a doutrina por si só ela é livre, leve e solta. Outra coisa interessante que está se falando bastante, que Divaldo era o sucessor de Chico. Gente, cá para nós seres materiais ainda nos apegamos tanto a comparações, a questões de dizer se um era melhor ou pior do que o outro, se um sucedeu ou não o outro. A gente acha mesmo que isso importa do ponto de vista espiritual? É claro que não. Cada um segue com o seu trabalho. Não há essa de sucessão. Não há um trono a ser ocupado quando um vai embora. Não há herança a ser sucedida, passada de mãos em mãos. O trabalho na seara de Jesus é grande demais para ser catalisado por uma pessoa. Chico foi Chico, realizou seu trabalho, desencarnou e continua trabalhando. E Divaldo foi Divaldo, que realizou seu trabalho e agora no seu desencarne continuará trabalhando. Cada servidor é um servidor a serviço do amor ao próximo. E é isso que importa. Então vamos nos apegar menos a essas denominações, a essas nomenclaturas, principalmente a comparações chulas. E vamos olhar o que mais importa, que é o trabalho, o exemplo realizado por esses servidores de Jesus. Outra coisa muito importante que também deve ser dita. Divaldo, principalmente nos últimos anos, foi alvo de muitas críticas, pois realizou ali alguns movimentos que muitos entenderam serem de um espectro político específico.
É fácil criticar, sem dúvida alguma. Mas será que nós somos capazes de realizar ao menos 1% que seja de todo o serviço ao próximo que Divaldo realizou ao longo da sua última encarnação? Será que realmente nós somos dignos de criticar? Será que nós somos os donos da razão a ponto de dizer com toda certeza de que ele está errado? De que ele não deveria escolher o lado A ou B? Vejam, se nós fôssemos capazes, e de novo, me apego ao 1%, se nós fôssemos capazes de realizar o pouquinho do trabalho que Divaldo realizou, ainda assim, nós estaríamos tão ocupados com esse trabalho que não haveria tempo para críticas. Então vamos deixar as críticas de lado e vamos seguir o exemplo, gente. Porque o exemplo de Divaldo fala tão grande, fala tão alto, que sem dúvida alguma, agora principalmente desencarnado, essas críticas chulas proferidas à sua pessoa não serão ouvidas. Divaldo não teve filho biológico, como a gente sabe, mas ainda assim acolheu mais de 650 crianças como seus filhos, adotando-os formalmente. Impressionante. Isso numa época, lá na década de 50, 60, 70, em que a adoção, em que o acolhimento ao próximo não tinha divulgação. Então, mesmo naquela época tão difícil, e mesmo sem condições, Divaldo atendeu, amou, abrigou e serviu a tantos necessitados. Eu fico imaginando o tamanho da fé desse homem, porque mesmo sem condições, ele não estava se importando se iria prover a melhor moradia, se a mansão do caminho realmente teria estrutura para comportar tanta gente. Ele simplesmente abria a porta, ele simplesmente deixava entrar, ele simplesmente abria os seus braços. Será que Divaldo também perguntava: mas você é espírita? Mas você é cristão? Mas você é homossexual? Com certeza não. Divaldo exemplificou a postura e o amor que Cristo espera de nós. E esse exemplo vale mais do que qualquer coisa que nós achemos dele, qualquer coisa que apontemos nele. É curioso, Divaldo desencarnou no último dia 13 de maio junto com o ex-presidente do Uruguai, o Mujica. E o Mujica também foi notável pela sua postura simples, anticonsumismo e pelos seus exemplos de que o que importa são as pessoas. E isso, no meio político, adotar essa postura é realmente impressionante. Quantos políticos, quantos chamados homens do povo você conhece que fizeram o mesmo? Essas semanas últimas têm sido um tanto quanto curiosas, né? Falamos aqui, por exemplo, do desencarne do Papa Francisco, e isso foi há pouco tempo, há menos de um mês. E agora, nesta última semana, Divaldo desencarna. Não vamos, em hipótese alguma, nos sentir órfãos desses bons espíritos que estão retornando à pátria espiritual. Como dissemos, eles não nos deixam, e como sabemos, tampouco morrem. Eles continuam servindo a causa do amor. Nós, brasileiros em especial, somos privilegiados por ter tido a chance de reencarnar na mesma terra que Chico e Divaldo reencarnaram. E como não lembrar, por fim, daquela história que está no livro Semeador de Estrelas, sobre o espírito obsessor, Máscara de Ferro, que vivia atormentando Divaldo desde a sua juventude e se estendeu por mais de 30 anos. Um obsessor ferrenho que só mudou a sua postura quando Divaldo recebeu na mansão do caminho, ainda bebê,
a reencarnação da mãe desse obsessor. Vejam, o amor é a única coisa capaz de mudar realmente alguém. Mais um exemplo. Não há outra forma. Se você deseja mudar a perspectiva do seu obsessor, seja ele desencarnado ou não, o ame, o abrace, o acolha, esteja com ele e não distante dele. Acho que esse é um grande exemplo, mais um, que Divaldo deixa pra gente. Divaldo, em nome de Tucef e na minha pequenez, em nome dos espíritas e de todos nós, seres humanos, obrigado. Obrigado por esta última encarnação ter mais uma vez nos mostrado o caminho da verdade e da fé. Seus exemplos ecoarão no nosso coração para sempre. Agradeço de coração todo o seu esforço, todo o seu trabalho, as suas palestras que me fizeram refletir tanto nos mais variados temas. Muito obrigado, meu amigo. Siga junto conosco e assim juntos seguimos no caminho de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dá. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que tropeçam na multidão, que vivem na escuridão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. Ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova na vida nova, voltarão a escutar. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu encontro na terra os que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que enxugam as lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É
tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, ou é uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão. Porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado a você por acompanhar os nossos conteúdos e por ficar conosco em mais este vídeo. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que Jesus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!